Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que não me conhece, bem-vindo. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito por profissão e vocação, sou especialista em Direito Processual e mestre em Direito Empresarial. E neste módulo de aulas nós estamos falando do Direito Processual Penal para você que vai prestar a prova do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. O material de apoio está aí na sua descrição do vídeo, basta clicar no que eu puder ajudar, conte comigo. Meu aplicativo você já tem, está aí o app.vc/Fábio_Tadeu_Roque. Salve na tela inicial do seu aparelho e você terá todo o meu conteúdo na palma da sua mão. www.youtube.com/Fábio Tadeu, meu site do YouTube, meu canal no YouTube. facebook.com/Fábio Tadeu Roque, basta acessar, agradeço de coração já a todos que acessam. A aula também é gravada para o audioblog, está aqui o audioblog, e também para o podcast, está aqui também. Bem-vindos, bem-vindas sempre ao nosso canal. Vamos continuar, vamos dar sequência. Vou falar mais um pouco do tema da sua prova. Vamos continuar, tá certo. É o artigo 265. Artigo 265, veja só. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Vamos por partes. Primeira parte. O defensor, leia-se o advogado, o defensor público, também não, eles não podem, nenhum de nós não podemos abandonar a causa se não for um motivo imperioso. Professor, o que é motivo imperioso? É um motivo muito sério, motivo muito grave, falta de confiança. O seu cliente não falou tudo que tinha que falar para você a seu respeito e tal, e aí deverá o defensor largar mão do seu cliente. Mas o juiz precisa estar previamente avisado. O juiz tem que estar avisado. E aí, se você não avisar o juiz ou sair do processo sem ser um motivo imperioso, a pena de multa pode ser aplicada de 10 a 100 salários mínimos, mas para quem é esta multa? Para o ADV. O advogado, o defensor. Muito bem. Segunda parte, parágrafo 1º. Sem as demais sanções cabíveis, pode ter outro tipo de penalidade, enfim, sem problema nenhum. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Professor, qual é um motivo justificado? Exemplo. O advogado, aliás, vem para mim porque este exemplo é meio polêmico. Professor, por que é polêmico? Porque na audiência o advogado não pode deixar de ir, a não ser por um motivo grave, por um motivo sério. Dá um exemplo o advogado está com diarreia, precisa cagar. Putz, professor, e aí? E aí ele vai cagar, ele não pode ir na audiência. Isto, apesar dos pesares, falo porque eu já vi isso, eu não vivenciei isso porque eu mais dou aula do que advogo, mas eu já vi isso, já vi acontecer e já vi juiz falar que isso não é motivo imperioso, porque não era a bunda do juiz que ia cagar, né? Mas tudo bem. E aí? Na prova, o que eles vão dizer que é um motivo justificado? Motivo justificado, por exemplo, o advogado perdeu o pai, perdeu a mãe na hora,
perdi hoje de manhã, morreu meu pai, morreu um familiar, e aí? Aí ele não tem como ir na audiência, ok. Ou um motivo simples que eu lembrei agora. O advogado tem uma outra audiência no mesmo horário em outro lugar. Pode, uai. O advogado também vive disso. Falo porque, por exemplo, conheço um advogado que tem processo em tudo quanto é fórum aqui de São Paulo. Num belo dia, marcam a audiência dele, 14h. Segunda-feira, 14h. Ótimo. E aí? Aí no outro fórum, no fórum criminal, 14h na segunda-feira. No outro fórum, marcam a audiência segunda-feira às 14h. O advogado não é Deus. Então, ele pode justificar, sim. Claro que ele tem que dar... ele tem que dar margem a um motivo justo. Esse é justo, mas aí ele pode se justificar na outra. Não pode, professor? Pode, mas na prova é um motivo justificado, é um motivo válido, que o cara pode sair. Cagar não é motivo justo. Você toma um remedinho, prende o intestino e vai lá para a audiência. Isso eu falo porque eu já vi acontecer. Nunca perguntaram na prova ainda. Vamos seguir. Vamos para a tela. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Se tiver algum impedimento, que impedimento? Qualquer um. O juiz está impedido, é amigo, é inimigo. O advogado tem até o começo da audiência. Se não falar sobre qualquer impedimento até começar a audiência, o que é que acontece? O juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo. Então, se não falar, não vai adiar nada. Não vai adiar nada. Professor, o caso o advogado não falou que naquele horário, naquela hora, tinha audiência em 2 fóruns. E aí? E aí, se ele não avisou, a audiência vai rolar. E aí? Aí, olha lá. Devendo nomear um defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o ato. Se não avisar, se não falar desse impedimento imperioso, desta situação, estará a audiência valendo e será chamado inclusive qualquer outro advogado, ainda que seja só para aquela audiência. E é o juiz quem determina a multa, e a decisão é irrecorrível. Aí cabe o quê? Só para saber, cabe mandado de segurança, isso não cai na prova. Ao abandono indireto, aliás, o burro do professor colocou inidireto, é indireto. Quando há desídia, se não avisa, caso não avise, o advogado está desidioso, é vagabundo. Desídia é vagabundo, é vagabundice. Muito bem. E aí? Artigo 265, olha lá a questão de concurso, veja bem aí. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente juiz, sob pena de multa de 20 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Presta atenção no erro. Eu falei, multa tá aqui, ó, multa de 10 a 100 salários mínimos. Olha o que eles te põem na prova, 20 a 100. O erro está aqui, tá tudo certo. O erro está apenas no valor mínimo da multa, que não é 20 salários mínimos, mas sim 10 salários mínimos.
Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato. Mandato, lembra? Procuração, mandato. Se o acusado indicar por ocasião do interrogatório, isto é, não precisa de procuração. Quando o acusado indica por ocasião do interrogatório. Vai acontecer o interrogatório. Vai. E aí? Aí acontece o interrogatório. O defensor não precisa de mandato. O defensor, por quê? Porque o cara diz assim, juiz, meu advogado é ele. Ótimo, então este advogado passa a ser o defensor daquele cara sem a procuração escrita. Constituir um advogado no interrogatório é o chamado advogado apud acta. Cai na prova, cai essa merda dessa expressão. Professor, o que é o defensor apud acta? É o advogado chamado pelo réu para participar do interrogatório que não tem a procuração escrita. Aí quem faz a procuração é o escrivão, quando? Mediante o juiz da causa. O juiz manda que se escreva que o advogado fulano de tal é o advogado daquela causa a partir de então. Atenção para um detalhe. O interrogatório agora é o último ato da instrução criminal. E o réu é citado para ele se manifestar por escrito. É quase impossível não ter advogado até o interrogatório. Mas na prova, se isto for perguntado do artigo 266, o advogado pode ser indicado na hora do interrogatório. É o chamado advogado apud acta. Para aquele ato. Muito bem. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Nós já vimos que não podem ser defensores, isto é, não podem ser advogados no processo os parentes do juiz. Juiz não pode ter parente ali no meio, porque é óbvio que a gente sabe qual vai ser o ganho da causa. Passamos agora a estudar o capítulo 5 dos funcionários da Justiça, artigo 274, conforme manda seu edital. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários de justiça no que lhes for aplicável. Portanto, nós já estudamos do 252 ao 256 do Código de Processo Penal. Nós já estudamos os impedimentos que não pode, tudo aquilo que o juiz não pode, porque, enfim, vai contaminar o processo. Vale para você, vale para o funcionário, para o auxiliar, para o serventuário da justiça. Vale também. Aplicam-se a todos, aos funcionários e aos juízes, todos os impedimentos que se valham para que o processo não seja contaminado. Como assim contaminado? Ah, professor, poxa, o escrivão que está lá digitando o processo, o advogado que está fazendo o processo é parente daquele cara ali. Óbvio que o processo, naquele processo, esse escrivão, esse escrevente não pode trabalhar porque contamina. Por quê? Porque bem ou mal aquela relação pode contaminar o processo, ainda que o juiz seja o cara mais imparcial de todos. Ok? Vamos prosseguir. Na tela. Artigo 351.
A citação inicial, vamos falar de citação agora. A citação inicial far-se-á por mandado. Mandado, ordem judicial, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz a que tiver ordenado. Portanto, citação é um ato processual em que eu chamo o réu ao processo. De uma maneira mais simples para você entender, no material de apoio você vai ver aí o que é citação, mas eu vou trazer a você de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais simples. Vamos lá. O que é citar? Citar é dar ciência a alguém que há alguma coisa contra ela. Por exemplo, a citação processual penal. Ótimo. Há do verbo haver, neste caso, o interesse do réu em receber aquilo para se defender. E aí? Aí eu, juiz, vou mandar citar. Tá bom, eu, juiz, escrevo lá. Cite-se o réu, tal, para querendo apresentar a defesa, tal. Esta defesa é uma defesa por escrito. Por escrito. Por escrito. E aí? Ele tem que ser citado. Esta citação é pessoal. Esta citação tem que ser pessoal, nas regiões, nos lugares aonde aquele juiz tem jurisdição, isto é, onde ele pode mandar. Cada juiz tem uma área territorial. Por exemplo, aqui de São Paulo capital, o juiz de São Paulo capital não tem jurisdição lá em Mairiporã. É uma outra comarca. Então, aí ele manda uma carta precatória. Professor, mas é pertinho, Mairiporã, São Paulo, não importa, não importa. Tem a organização judiciária que manda cada juiz fazer naquele lugar, enfim, aquele processo. Ótimo, e daí? Aí eu tenho a citação, tem que ser pessoal nos casos onde o juiz manda, que na sua prova podem chamar de citação real. Está no seu material de apoio, citação real. Citação real ou citação pessoal é aquela feita pelo oficial de justiça, através do mandado ou por requisição. Mas a carta precatória também é uma citação real, porque chega na mão de um juiz e o juiz vai mandar cumprir. Cumpra-se. Ao mandar cumprir, a carta precatória torna-se uma citação real. Carta rogatória também, porque vai ser um juiz que vai mandar cumprir. Carta de ordem também, porque é uma autoridade que vai cumprir. Ótimo, estas hipóteses são as citações reais, são as citações pessoais que se fazem mediante uma ordem, um mandado judicial. Portanto, quem vai levar tudo isso ao réu é o oficial de justiça. Muito bem. Eu tenho a citação ficta. A citação ficta é a presumida. Detalhe. Presumida por quê? Porque ficta, ou melhor, a citação presumida ela é a ficta. Por que é presumida? Por que é ficta? Porque é uma ficção, é de mentirinha. Eu vou citar por edital, eu vou citar por hora certa. E aí, no artigo 351 você vê que nós falamos lá, ó, vamos pegar aqui. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Portanto, no processo penal não existe citação de mentirinha, existe citação real, existe citação pessoal, existe citação por oficial de justiça, que é ele quem vai entregar pessoalmente o mandado de citação para o réu, para que ele tome ciência daquele processo, daquela acusação contra ele. Detalhe, qual é a regra do processo? A regra do processo penal, é a citação pessoal,
pessoal, é pessoalmente, eu vou pessoalmente citar, eu oficial de justiça, vou pessoalmente citar. Ok, agora vamos para o artigo 352. Vamos lá. Olha lá, o mandado de citação indicará, são requisitos, marca assim, ó, são requisitos que tem que ter, precisa para ter uma citação completa. Olha lá, ele indicará o quê? O nome do juiz. O nome do juiz, ele existe, ele vai estar lá para quê? Para identificar que houve um juiz que expediu a citação, que de fato é uma citação válida, uma citação que veio do Poder Judiciário. 2. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Se for, grifa ali ó, no material, se for ação penal privada, é essencial que o acusado conheça também quem foi que o acusou, além da acusação. O cara está sendo acusado por fulano de tal, de ter roubado, de ter matado, enfim, não importa. Aliás, da ação penal privada. Ótimo. Para quê? Para que o réu possa se defender bem, ele tem que saber o tema total e a pessoa que o está acusando. Ótimo. Tem que ter o que mais? Tem que ter o nome do réu, no número 3, 352, inciso 3º. O nome do réu, ou, se for desconhecido, os sinais característicos. Para quê? Para a identificação do réu. Mas, professor, se eu não tenho a qualificação, se eu só tenho sinais, não tem problema, porque a ausência desta qualificação, deste nome, endereço, CEP, telefone, blá, 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 não tem problema se não tiver. Isto não retarda a ação penal, desde que você saiba quem foi. Um cara alto, magro, branco, negro, amarelo, olhos claros, olhos escuros, cabelo comprido, cabelo claro. Pode sim haver um mandado de citação com as qualidades do cara. Leia-se, com sinais do acusado, como eu acabei de te falar, ok? 4. A residência do réu, se for conhecida. Agora, se você não conhece, puxa, professor, eu não sei em que lugar o cara mora. E daí? Desconhecer a residência do acusado não impede o cumprimento do mandado. Por quê? Porque não há a necessidade do cara morar. Olha, o cara mora ali. Não tem problema. Eu tenho os dados, eu tenho a situação física do cara. Se for conhecida a residência, isso consta para quê? Para que seja mais rápido o cumprimento do mandado. Professor, mas demorou. Não tem problema. Se demorar para cumprir o mandado por falta de endereço, você não está fazendo nada de errado, nada de ruim. Muito pelo contrário. Só vai demorar um pouquinho mais para cumprir o mandado por parte do oficial de justiça. Ótimo. 5. O fim para que é feita a citação. O fim é a finalidade. Finalidade no sentido de objetivo. Objetivo. Para qual objetivo que eu vou citar? É um requisito que vai mostrar o teor, o conteúdo daquela acusação. Ótimo. E aí, a citação, ela vai junto com a cópia da inicial acusatória, que pode ser a denúncia ou a queixa. Denúncia, se for um crime de ação penal pública, queixa, se for de ação privada ou privada subsidiária da pública. Esta citação, o que é mandado de citação? É a ordem do juiz para citar o réu, dizendo em que lugar tem o processo e tal, e
junto com isso, vai a cópia para o réu saber o que está acontecendo. Este mandado de citação tem que ter o resumo da acusação, mesmo indo com a cópia da inicial no mandado de citação na ordem do juiz. Ainda que venha acompanhado da cópia, vai um resumo do que aconteceu, como também indica qual é a finalidade. Qual é a finalidade? Convocar o réu a apresentar a resposta escrita para a acusação. Ótimo. 6. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. O réu tem que ser citado para apresentar essa resposta escrita. E que dia e que hora ele tem que ir? Ótimo. Em tal dia, em tal hora, ele tem que se apresentar. Ótimo. 7. A subscrição do escrivão e eu disse a rubrica do juiz. Subscrição, subscrever, acho que eu pus aqui. É a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz que validam e dão veracidade. Subscrição significa o ato foi realizado por fulano de tal, escrevente judiciário desta jurisdição na data tal, hoje é dia 18 de abril de 2017, o ato foi realizado por Fábio Tadeu Roque, 18 de abril de 2017, e assina o juiz Fábio Tadeu Roque. Ok, tudo bem. Artigo 353. Já falei lá atrás, mas só vou repetir. Você vai ver que a aula hoje é tranquila, rápida, sucinta, porque olha lá. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado por precatória. E nós já vimos, aliás, agora eu venho para mim, para não cansar só isso. Aí a gente já viu, o que a gente já viu? Se o cara está na jurisdição daquele juiz, o processo será julgado ali, naquele juiz, tudo bem? Mas quem cita é o oficial de justiça por mandado de citação. Ele está em uma cidade distante. Por exemplo, ele está em Mairiporã, ou ele está em Osasco. E aí, em Osasco eu tenho uma outra comarca. Se ele estiver em um local fora da jurisdição do juiz processante, isto é, se estiver em outra comarca, eu faço essa citação por carta precatória. É dentro do mesmo país. Se estiver dentro do mesmo país, ótimo, eu mando carta precatória para o outro juiz. Não há vínculo hierárquico para os juízes das comarcas. Não há, aquele juiz vale mais que eu. Não, o juiz é tudo igual. Só que carta precatória eu mando para aquele juiz me devolve para mim e eu já devolve cumprido, mas eu não vou falar que ele é meu subordinado. Os juízes são iguais. Ótimo. E daí? Agora vou para o 354. Artigo 354. Cadê a tela? Está aqui, muito bem. Muito bem, vamos lá. Artigo 354. A precatória indicará requisitos da precatória. Requisitos, está aqui, ó. Quais são os requisitos da precatória? Olha lá. Juiz deprecado e juiz deprecante. Deprecante é quem escreveu, quem expede a carta, quem está escrevendo a carta, quem vai mandar a carta para outro juiz. Ok. Deprecado é o juiz que está recebendo a carta para cumprir. Então lembra, deprecante manda, deprecado recebe. Ok. 2. A sede da jurisdição de um e de outro.
Para quê? Para que o réu conheça qual é a sede do juízo que está rolando o processo, mas também consiga o correto endereçamento da precatória para saber para onde que ele tem que mandar aquela resposta escrita. É naquele juízo. Ótimo. 3. O fim para que é feita a citação com todas as especificações. Qual é a finalidade dessa carta precatória? Visa cientificar o réu da acusação, mas também para ele responder qual é o prazo de resposta. Prazo de resposta, 10 dias da defesa preliminar. Ele recebeu a carta precatória, ele terá 10 dias para responder. Ele, réu, recebeu a carta, 10 dias para responder esta carta precatória. 4. O juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Cuidado! Após a Lei 11.719, o interrogatório é feito na audiência de instrução. Portanto, esta notificação é feita depois, para ele comparecer nessa audiência. Ótimo! Aí já vou para o 355. Aqui são só os requisitos e eu peço a gentileza de você guardar os 4 incisos, por favor. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante. Deprecante é o que mandou a carta. Lembra? Independentemente de traslado, depois de lançado, cumpra-se e de feita a citação por mandado de juiz deprecado. Isto é, independentemente de mandar para cá, para lá, para cá, para lá, a carta precatória tem que ser devolvida e vai ser devolvida. Cuidado, é aqui que me interessa. Depois do cumpra-se. O juiz que recebe, o juiz deprecado, recebe e faz o cumpra-se, ordena o cumpra-se. Então, quando ele ordena o cumpra-se, ele manda citar. Se ele mandou citar depois do cumpra-se, ótimo, a precatória deve ser devolvida ao juízo deprecante, ao juiz que mandou a carta, de maneira cumprida. Muito bem. Parágrafo 1º, veja só. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. O réu está em outro lugar que não seja o deprecado. Acho que eu coloquei aqui. Coloquei. Muito bem, já vamos falar disso. Vamos falar parte a parte. Primeira parte. Quando recebe a precatória, o juiz deprecado manda o cumpra-se. Ok. Sem maiores formalidades. Agora, parágrafo 1º, tem o caráter itinerante, deixa eu ler. Verificado que o réu... Não, já falamos. Parágrafo 2º, certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta, para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Vamos lá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º, agora vamos lá que eu vou te dar o exemplo. Vem para mim, muito bem, aqui. Ok. Vamos imaginar, o juiz, como está aí no seu material de apoio, juiz de Salvador emite ou expede uma carta precatória para o juiz de São Paulo, para que cumpra-se o mandado que diz lá de citação, e o juiz de São Paulo recebe esta carta e diz, puxa, o cara não mora aqui, o cara mora no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o juiz de São Paulo foi e fez diligência para saber, ou às vezes até já sabe, tudo bem. E aí ele fala, puxa, o cara mora lá no Rio. Se o cara mora no Rio, o juiz de São Paulo não devolve a carta para o deprecante. Não. O juiz, ao invés de falar, juiz de Salvador, o cara não mora aqui em São Paulo, mora no Rio.
Volta a carta. Chega em Salvador, ele olha e fala: não mora em São Paulo, mora no Rio. Então o juiz de Salvador manda para o Rio. Não, ao invés de fazer todo esse trajeto, o juiz de Salvador diz: o cara não mora aqui. Ok, o cara não mora aí, mas o cara mora no Rio. Chega a carta precatória em São Paulo, o juiz olha e fala: não, ele não mora aqui, ele mora no Rio. O juiz de São Paulo manda para o juiz do Rio direto, já manda para o juiz do Rio a carta precatória direto. Só que o juiz de São Paulo, ele não é nem o deprecante e nem o deprecado, ok? Ok, vamos lá. Na tela, vamos lá, na tela. Parágrafo 2º fala da citação por hora certa. Se o réu estiver se ocultando, o oficial de justiça do juízo do deprecado, da onde a carta chegou, promove a citação por hora certa. Só depois da realização da hora certa, o juiz determina a devolução da precatória para o juiz deprecante. Isto quer dizer, se for certificado, olha lá no parágrafo 2º, se for certificado pelo oficial de justiça que o réu se ocultou para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida. Muito bem. Para quê? Para fazer o que manda o 362. Para fazer a citação por hora certa. Ok. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória poderá ser expedida por via telegráfica. Cuidado aqui. Telegráfica, depois de ser reconhecida a firma do juiz a que estiver a estação expedidora mencionará. Ótimo. O que eu preciso que você saiba, pelo amor de Deus? Olha lá. Tem urgência? Tem. Ao invés de eu mandar a carta precatória por carta mesmo, eu mando por comunicação telegráfica, telégrafo. Professor, tem telégrafo? Hoje em dia não tem mais, aí vem o detalhe. Por interpretação analógica do artigo 264 do Código de Processo Civil, a precatória pode ser por telefone ou por e-mail. Por telefone ou por e-mail, tanto faz. Por telefone ou por e-mail. Pode ser por fax? Pode ser por fax, não pode? Pode, claro que pode. Professor, mas peraí, se pode por fax, como é que pode uma coisa dessas? Por fax? Pode porque era uma comunicação que se fazia anteriormente. Ela era expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, mas por interpretação analógica, posso fazer a citação por carta precatória por telefone sim, ou por e-mail também. Cuidado com isso na sua prova. Telefone ou e-mail também. Artigo 357. Desculpe, aqui era para eu fazer a pausa, era para eu terminar aqui, mas dá tempo de mais um, que hoje foi só aula mesmo, 40 minutos de aula, é bastante, mas é bom. Artigo 357, estava no 356, estou para o 357. Requisitos da citação por mandado. Cuidado, eu vou depois parar a aula aqui no 357 por razões didáticas, para não pesar. Vamos lá. Citação por mandado, isto é, o oficial de justiça, ele vai fazer esta citação. Como? A leitura do mandado ao citando pelo oficial e a entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e a hora da citação. Olha lá.
tem que ler o mandado ao citando, isto é, o oficial de justiça vai ler o mandado, vai ler a ordem judicial inteira ao oficial ao réu, o oficial vai ler ao réu e vai entregar a cópia, a contrafé, a cópia da inicial, na qual vão ser mencionados o dia e a hora da citação. Lá deverá ser exposto o dia e hora em que aquilo será citado, em que houve a citação. 2. Declaração do oficial na certidão e na contrafé e aceitação ou recusa. Como assim? Declaração do oficial. O oficial de justiça vai declarar, vai expor, vai marcar na certidão. A contrafé vai marcar ali na cópia, na certidão, vai marcar tanto na contrafé e na certidão que ele faz no jurídico lá, no processo, se foi aceito ou se não foi aceito por parte do réu receber esta citação. Ótimo. E assim, como eu tô rápido e como eu tô com um montão de matéria, já falei um montão de coisa hoje, não é pra me gabar, não é. Eu falei bastante, tem muito tópico. Peço a gentileza de você estudar isto, ler isto, e se tiver dúvida me mande a sua dúvida ou para o meu WhatsApp, é melhor e-mail, eu estou quase terminando de ler o que tem que ler, e aí eu mando o e-mail de novo, mas por hora por WhatsApp, e no que eu puder ajudar, conte comigo. O aplicativo está aí na sua tela, app.vc/Fabio_Tadeu_Rock. Aí no aplicativo você baixa e salva na tela inicial do seu aparelho. youtube.com/FabioTadeu, youtube.com/FabioTadeu, facebook.com/FabioTadeuRock. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos e, por favor, se ficou legal, se o som ficou bom, se você gostou do que eu tratei aqui, se achou legal, dê o seu gostei aqui no YouTube, por favor. Professor, eu não gostei. Não tem problema, não gostou, não deu ok, deu não gostei, mas me explica o que foi que você não gostou para eu poder melhorar, ok? E é isso. Se inscreva no canal, será uma grande honra para mim ter você como amigo. E nós nos vemos, se o bom Deus do céu quiser, na próxima aula. Um forte abraço, obrigado e até a próxima.